Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Eduque Ação na TV. Nossa programação de hoje está bem legal e com conteúdos bem interessantes que vocês com certeza irão gostar muito. Para esse nosso encontro, estaremos falando sobre rosa dos ventos, pontos cardeais e como nós podemos identificá-los. Teremos também um experimento com luz e sombras, onde vocês conseguirão identificar o leste do ponto em que vocês se encontram. No nosso momento Brincando em Casa, aprenderemos a construir um peão, onde vocês unirão brinquedo e ciência, com os materiais bem simples que vocês já têm em casa. Para começar, estarei chamando a professora Carol, que estará lendo uma crônica de Rubem Alves. Então é isso, fiquem conosco e curtam muito a nossa programação de hoje. Olá, eu sou a professora Carol e hoje trago para vocês Rubem Alves. Rubem Alves foi pedagogo, poeta, cronista, contador de história e um grande contribuinte para a área educacional. Vem comigo e vamos mergulhar em um de seus contos. O Jardim do Velhinho. Era uma vez um velhinho simpático que morava numa casa cercada de jardins. O velhinho amava os seus jardins e cuidava deles pessoalmente. Na verdade, fora ele que o plantara. Flores de todos os tipos, árvores frutíferas das mais variadas espécies, fontes, cachoeiras, lagos cheios de peixes, patos, gansos e garças. Os pássaros amavam o jardim, faziam seus ninhos em suas árvores e comiam dos seus frutos. As borboletas e abelhas iam de flor em flor, enchendo o espaço com as suas danças. Tão bom era o velhinho que o seu jardim era aberto a todos, crianças, velhos, namorados, adultos cansados. Todos podiam comer de suas frutas e nadar nos seus lagos de águas cristalinas. O jardim do velhinho era um verdadeiro paraíso, um lugar de felicidade. O velhinho amava todas as criaturas e havia sempre um sorriso manso no seu rosto. Prestando-se um pouco de atenção, era possível ver que havia profundas cicatrizes nas mãos e nas pernas do velhinho. Contava-se que certa vez, vendo uma criança sendo atacada por um cão feroz, o velhinho, para salvar a criança, lutou com o cão, e foi nessa luta que ganhou suas cicatrizes. Os fundos do terreno da casa do velhinho davam para um bosque misterioso que se transformava numa mata. Era diferente do jardim, porque a mata, não tocada pelas mãos do velhinho, crescera selvagem, como crescem todas as matas. O velhinho achava as matas selvagens tão belas quanto os jardins. Quando o sol se punha e a noite descia, o velhinho tinha um hábito que a todos intrigava. Ele se embrenhava pela mata e desaparecia, só voltando para o seu jardim quando o sol nascia. Ninguém sabia direito o que ele fazia na mata, e estranhos rumores começaram a circular. Os seres humanos têm sempre uma tendência para imaginar coisas sinistras. Começaram então a espalhar o boato de que o velhinho, quando a noite caía, se transformava num ser monstruoso, parecido com um lobisomem, e que na floresta existia uma caverna profunda, onde o velhinho mantinha acorrentadas pessoas de que ele não gostava, e que o seu prazer era torturá-las com lâminas afiadas e ferros em brasa. Lá, assim corria o boato. O velhinho babava de prazer vendo o sofrimento dos seus prisioneiros. Outros diziam ao contrário, que não era nada disso. Não havia nem caverna, nem prisioneiros, nem torturas. Essas coisas existiam mesmo, era só na imaginação de pessoas malvadas que inventavam os boatos. O que acontecia era que o velhinho era um místico que amava as florestas e ele entrava no seu escuro para ficar em silêncio, em comunhão com o mistério do universo. Quem era o velhinho na realidade? Você decide.
Sua decisão é um reflexo do seu coração. Olá pessoal, nós estamos de volta. Eu sou a professora Beatriz. Na aula passada, nós falamos sobre os imigrantes que vieram para a nossa região. Dissemos também que eles vieram em navios, como o famoso navio Kassato Maru, que trouxe os primeiros imigrantes japoneses para a nossa região no ano de 1908. Hoje em dia, quando nós queremos ir até algum lugar, nós abrimos o celular, o Google Maps, por exemplo, digitamos o endereço e pronto, logo aparece o caminho que devemos percorrer. Mas, se antigamente não existia celular com GPS, como será que os marinheiros faziam para ir de um lugar até o outro sem se perderem? Como eles faziam para se localizar? Os navios, por maiores que fossem, ficavam pequenininhos na imensidão do oceano e quando os navegadores olhavam para fora, só viam água e céu. Então, como será que eles se orientavam? Como sabiam para qual direção ir? As constelações eram uma alternativa, pois as estrelas no céu se destacavam, algumas pelo seu brilho, outras pela sua localização e algumas até pelos desenhos que formaram. Então, elas serviam também como orientação. Mas um objeto muito importante para os navegadores era a bússola, pois ela apontava sempre para o norte geográfico. Além do norte, nós temos também outros pontos cardeais, que são o sul, o leste e o oeste, que são orientações no espaço terrestre. Também conhecidos como pontos de referência, os pontos cardeais foram e ainda são muito importantes quando nós falamos de localização e orientação geográfica. Vamos ler agora um trecho de um diálogo do Marcos com o seu avô. Eu tinha meus 10 anos quando perguntei ao meu avô onde era que se podia comprar sementes de rosas dos ventos. Ele me olhou muito sério. E posso saber o que você vai fazer com elas? Vou plantar lá no pátio de casa para dar para a mamãe quando elas crescerem. Vi esse nome num livro antigo lá em casa e gostei. Elas devem ser bem bonitas. E ele sorriu. Um pequeno cavalheiro, sem dúvida. Basta a intenção para sua mãe ficar contente. Mas devo lhe contar que esse nome não corresponde a uma planta. Sente-se aí que eu vou te explicar. E você, sabe o que é uma rosa dos ventos? A rosa dos ventos é uma imagem que representa os 4 sentidos fundamentais, que são os pontos cardeais. Aí da sua casa, você sabe como pode fazer para localizar o norte, o sul, o leste e o oeste? Exatamente! A partir da observação do Sol, de onde ele nasce e de onde ele se põe, nós podemos identificar os 4 pontos cardeais. Mas, para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor, eu vou chamar o professor Adriano, que vai ensinar na prática sobre a nossa orientação geográfica. Um beijo e até mais! Olá, eu sou o professor Adriano e nós vamos continuar a aula que a professora Beatriz começou. Para começar, olha aqui a TV. Nós temos uma imagem de quem? Do nosso planeta Terra. E ele está fazendo um movimento que ele faz diariamente, um movimento de rotação. Pode observar o dia, a noite, o eixo imaginário, a inclinação. Mas daqui da Terra, de dentro da Terra, nós não conseguimos observar. Para nossa visão, é o Sol que passa pelo dia todos os dias. Isso acontece por causa de um movimento que é de movimentação aparente. É um fenômeno que acontece também quando nós estamos de carro e parece que o carro está parado e as coisas estão movimentando, quando é o contrário. Esse movimento de rotação, pessoal, ele é responsável por nós conseguirmos nos orientar. Vejam bem, como a professora Beatriz explicou, o ser humano sempre precisou de uma referência. E que melhor referência que o Sol, que nasce todo dia de um lado, vem e se põe do lado oposto. Vamos entender melhor? Para isso, nós vamos fazer uma atividade agora. Para isso, vocês vão precisar de papel, lápis, borracha, lápis de cor e fazer um desenho. Eu quero que vocês façam o desenho da sua casa. Não precisa ser assim. Faça do seu jeito, que vai estar ótimo. Combinado? Bem,
Se eu acordar de manhãzinha, antes do sol nascer, e esperar a alvorada, que é um outro nome para falar nascer do sol, e ver aqui nessa casa, eu vou reparar que a luz incide, ou seja, ela bate aqui no fundo da casa. Deste lado, nós teremos o leste. E aí no seu desenho você escreve leste. Bom, eu precisaria agora esperar o pôr do sol, mas eu não preciso. Por quê? Porque o leste é o lado oposto, numa linha reta, do oeste. Olha só, já temos duas direções. E agora? Precisamos de outras. Como faremos? Para isso, para encontrar as outras direções, eu vou precisar de um ajudante. Olha o ajudante. O ajudante vai ter que colocar a mão direita dele para o leste. E por isso, ele ficará de costas para a gente. Com a mão direita do ajudante, nós temos o ponto cardeal leste e o oeste. E agora? Agora é facílimo. À frente do ajudante vai ter que ter o norte. E atrás do ajudante, o sul. Bom, nós temos agora os 4 pontos cardeais. Só que não existe só os 4 pontos cardeais. Existem mais direções? Para a aula de hoje, nós vamos pegar mais 4 direções, que são os pontos colaterais. E, gente, olha só como é fácil descobrir. Bom, vamos lá. Entre o norte e o leste, nós vamos ter o nordeste. Entre o leste e o sul, nós vamos ter quem? Sudeste. E agora, crianças, o que vocês acham? O que tem mais? Tem entre o sul e o oeste. O que vocês acham? Claro que vocês acertaram. O sudoeste. Faltou o quê? Faltou entre o oeste e o norte. E aí, nós teremos a região noroeste. Bom, pessoal, com isso, nós teremos na nossa direção de casa uma rosa dos ventos, que você pode também substituir o ajudante e conferir. Legal essa atividade, né? Pessoal, essa foi a primeira atividade. E é você que tem que fazer, hein? É você que tem que acordar cedo e ver o nascer do sol. E aproveita, é um espetáculo incrível. E melhor de tudo, de graça. Faça a sua marcação você, hein? Mas antes de eu ir embora, eu queria propor para vocês um desafio. Olha aqui para a TV de novo. Nós temos aqui o quê? Outras rosas dos ventos, feitas por crianças como vocês. E é esse o desafio. Façam em casa uma rosa dos ventos. A minha eu fiz de papel. A de vocês, usem a imaginação. Vocês podem e devem usar a imaginação de vocês para isso. Vou ficando por aqui, pessoal. Gostei muito da aula de hoje e espero que vocês tenham gostado também. A aula continua com a coordenadora Jéssica. Até mais. Tchau. Olá, eu sou a Jéssica, coordenadora pedagógica. E hoje eu vou falar de um assunto que tem tudo a ver com as aulas dos professores Adriano e Beatriz. A sombra. Você já parou para observar a sua sombra? Já parou para pensar em como ela é formada? Bom, para formar uma sombra precisamos de 3 elementos. O primeiro é uma fonte de luz, que pode ser o Sol, que é a fonte de luz natural do nosso planeta, ou uma fonte artificial, como a lanterna do meu celular. Nós também precisamos de algo que bloqueie essa luz. Pode ser uma pessoa, um objeto, um animal, e aqui eu vou usar a minha mão. E por último, nós precisamos de um suporte onde a sombra será projetada. Observe. Legal, né? Mas sabia
que a sua sombra não é a mesma durante o dia inteiro? Sim, conforme o passar das horas, ela pode mudar tanto de tamanho quanto de posição. E isso acontece por conta do movimento de rotação da Terra. Observe a imagem. O movimento de rotação faz com que a gente tenha a impressão de que o Sol anda pelo nosso céu. Esse é só um movimento aparente, como vocês já viram na aula anterior. Mas, considerando isso, a gente pode observar que sempre que o Sol está mais próximo da linha do horizonte, ou seja, no amanhecer e no entardecer, a nossa sombra fica mais comprida, sempre para o lado oposto ao que o Sol está. E conforme a manhã vai passando, as horas vão passando, a sombra vai ficando menor. Por volta do meio-dia, o Sol atinge seu ponto mais alto, também chamado de zênite. E como a luz vem de cima, nossa sombra fica pequenininha, às vezes até quase inexistente. Mas, com o avançar da tarde, o Sol vai descendo e assim a nossa sombra vai aumentando até que ele chegue novamente perto do horizonte e a sombra volta a ficar comprida. Agora que você já sabe de tudo isso, eu vou propor uma brincadeira. Além das brincadeiras, vou propor um desenho de observação utilizando a sombra. Você só vai precisar de um papel, um lápis e um objeto de sua preferência. Faça um desenho do objeto e também de sua sombra, prestando bastante atenção de onde está vindo a luz e de como essa sombra está projetada. Observe a imagem. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que se divirtam bastante com as propostas. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Ana Lúcia e hoje nós vamos fazer um brinquedo que une ciências e diversão. Vamos criar um peão com os materiais que você tem na sua casa. Esse peão em movimento fará um efeito que vai te surpreender. Para iniciar, nós vamos precisar de papel, cola, tesoura, palito de churrasco, lápis de cor, canetinha, tintas e tampinhas. Pode ser qualquer tampinha que você tenha, tampinha PET, de suco, tampinha de requeijão. E se não tiver tampinha, a gente pode fazer com o próprio papelão. Escolhendo a tampinha, nós vamos fazer um molde. Você vai colocar sobre um papel, tá? E vai riscar. Depois nós recortamos, a professora já trouxe um pronto. E nós vamos dobrar em 3 partes para fazer as marcações. Vamos dobrar ao meio, mais uma vez ao meio de novo e por último ao meio. Depois de dobrar, nós vamos abrir, pegar um lápis grafite e com o auxílio de uma régua nós vamos riscar. E aí nós iniciamos a pintura. Eu também já trouxe um pronto. Vamos pintar com as cores amarelo, laranja, vermelho, lilás, azul, azul claro e verde. Agora você vai precisar de um adulto para furar a tampinha. Nós vamos furar a tampinha e também o papel colorido. Vamos colar e depois nós vamos colocar o palitinho. Deixe secar o seu brinquedo. Aqui eu já tenho vários modelos prontos. Fiz com tampinha de requeijão, com tampinha PET de refrigerante. Também nós temos vários modelos. Vamos ver o efeito? Você quer descobrir? Crianças, agora eu vou contar para vocês uma história de Isaac Newton. Isaac Newton era um cientista, físico, matemático inglês, muito curioso. Ele adorava conhecer as coisas e ele já sabia que a luz branca era formada por feixes coloridos, assim como o arco-íris. Então, ele queria comprovar isso cientificamente. Ele fez uma abertura na janela do seu quarto, pegou um prisma polido, sem nenhuma impureza, aproximou dessa luz e saiu feixes coloridos. Foi aí que ele criou a hipótese de que a luz branca, na realidade,
ela é formada por uma mistura de várias cores. E ele também concluiu que a luz, ela se decompõe por um processo de refração, que é quando ela sai do ar e vai e passa por um outro meio, que é o vidro ou prisma. E isso também acontece com o arco-íris, esse fenômeno que a gente vê tão bonito. A luz do sol passa do ar para as gotinhas de chuva, formando esse efeito natural. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Espero que vocês usem o brinquedo e se divirtam.